Olá, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do podcast Rural Clima. Eu sou Marcelo Ferri, sou jornalista e aqui comigo estão o fundador da Rural Clima e agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Obrigado mais uma vez aí por mediar esse grande debate aqui hoje. Muito bem, eu que agradeço a oportunidade de estar com gente tão qualificada. Ludmila Camparoto, agrometeorologista, tudo bom? Tudo bem, Marcelo? Um prazer estar aqui novamente, com vocês. Prazer é todo meu, para falar de um tema tão importante Exatamente. e atual. Exatamente, polêmico também, né? Mas temos aqui a pessoa que vai esclarecer todas as polêmicas e todas as dúvidas. Queria dar as boas-vindas ao Gabriel Blain. Gabriel é climatologista do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, membro da Organização Mundial Meteorológica, professor do Instituto Agronômico e parceiro de pesquisa da Rural Clima, de pesquisa aplicada. Gabriel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação hoje. Obrigado, Marcelo, é um prazer. Obrigado, Marco, pelo convite, Ludmila, pelo convite. É uma honra estar aqui, é uma honra desde 2022, né, estar trabalhando com a Rural Clima, em parceria, pesquisa pública, pesquisa aplicada ao agronegócio, aplicada ao terceiro setor. Sinto-me honrado por estar aqui. Muito obrigado. Espero corresponder. Não, mas isso não tenha dúvida, né? Eu que te agradeço, Gabriel, que a gente se conhece, né? Uma longa mata. Precisa ficar falando muito de tempo, né? Mas a gente se conhece há muito tempo, então... Desde quando o inverno era inverno, verão é era verão, outono era outono. Exatamente. Há muito tempo atrás, né? Que E a gente tem muita saudade dessa também. época, inclusive. Exatamente. Então é uma honra estar com você aqui para falar desse tema que chama-se mudanças climáticas, né, Marcelo? É um tema que está cada vez mais presente na nossa vida, né? A gente, claro, aqui vai ter uma ênfase para o agronegócio, para a produção, no campo, mas tenho certeza que todos que estão nos assistindo ou ouvindo já sentiram na pele alguma consequência das mudanças climáticas. A gente teve aquele episódio terrível no ano passado no sul do Brasil, né, com todas as enchentes, agora o sul sofrendo com uma seca. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte, Gabriel: tudo isso que a gente está sentindo e vivendo realmente é fruto de uma mudança? Sim. É muito difícil na atmosfera. A atmosfera, a gente chama nos estudos de climatologia, nos estudos da física, de um sistema caótico. Isso quer dizer que a gente dá uma condição inicial e o resultado pode variar, mesmo que essa condição inicial seja repetida de forma igualzinha. Então, é muito difícil você atribuir sempre uma única causa a um determinado evento extremo, como seca, como inundação. O que a ciência fala a respeito disso é que a mudança climática, ela tende a intensificar os eventos extremos que ocorreriam. Então, você tem uma onda de calor, só que essas ondas de calor, por causa das mudanças climáticas, elas tendem a ser mais intensas, elas tendem a ser mais frequentes. E essa ideia de mais intensa e mais frequente, ela existe tanto no tempo, ou seja, aquela região que antes recebia uma onda de calor a cada 10 anos e passa a receber uma onda de calor por ano, estou exagerando, mas a gente chega assim. Ela então, esse aumento de frequência no tempo, mas também no espaço. Regiões que não recebiam onda de calor ou que não tinha casos tão severos de seca, de enchente, passam a ter. Então, dando uma resposta bem direta à sua pergunta, é muito difícil a gente não achar que esses eventos extremos que estão ocorrendo, parte da explicação deles não esteja associado às mudanças climáticas, parte estão. Tá? A gente sempre ouve falar assim, mas o meu avô disse que lá no ano tal já aconteceu uma enchente como essa aí, ou já teve uma seca assim, Isso. ou era comum ter essa chuva de granizo nessa intensidade, a gente ainda ouve falar, né? Que essa história de mudança climática é conversa. Sim. Não, a ciência prova o contrário. Mas nossa, Marcelo, eu te agradeço pelo comentário. Eu vou tentar não ser muito técnico, eu vou tentar sair um pouco da pesquisa pura que eu gosto. As séries temporais são uma coisa que a gente chama de série probabilística.
probabilística porque ela não é determinística. Por exemplo, se eu tenho um objeto caindo no vácuo, o estudo desse objeto ele é determinístico. Eu soltei ele aqui, a velocidade é tanto, a aceleração é tanto, eu sei que ele daqui para cá, nesse ponto aqui, eu posso dizer para você com certeza qual vai ser a velocidade dele, porque é uma série determinística. Séries climatológicas, elas não são assim, e é até por causa desse sistema caótico que eu falei. A resposta, nesse caso aqui de séries climatológicas, seria não, a probabilidade é tanto. A probabilidade é tanto. Então, a enchente, já ocorreu uma enchente no início do século, sim. Só que aquela enchente, ela ocorreu sob uma probabilidade de 5%. Hoje em dia, essas enchentes ocorrem com uma probabilidade de 10, 15%. Portanto, eu tinha ali uma enchente a cada 10 anos. Agora eu tenho uma enchente a cada 5 anos, 3 anos. Tá? Então, é daí que a ciência, fazendo esses estudos probabilísticos, esses estudos de frequência e esses estudos de causa-consequência, né? Que a ciência hoje está, podemos dizer assim, um consenso bastante forte de que, de fato, a gente está já indo para uma mudança nos padrões climáticos em escala global. Gabriel, a gente, né, você estuda muito essa parte de série histórica, né? Sim. E a gente sempre observou uma mudança, principalmente a partir da década de 80. A gente observou uma mudança novamente na década ali 2010 para cá, sim, uma mudança bastante significativa em grande parte das áreas produtoras, né, brasileira. E o que isso, né? Por que isso? Isso, né, essa mudança, o que você observa de mudança nessas datas? Até para contribuir, olha as temperaturas que nós estamos nos últimos 2 anos. Tudo bem que o ano passado estávamos sob efeito de um El Niño, que normalmente eleva temperaturas globais. No entanto, esse ano nós estamos numa laninha que, na teoria, né, Gabriel, era para ser um pouco mais fria. Exato. E o que nós estamos vendo é o contrário, são temperaturas ainda mais altas do que, então... Mas isso, né, tem uma explicação para isso, né? Nossa, gente, tanta... Eu vou tentar organizar meus pensamentos, agradeço vocês dois pelos comentários, tem muita coisa para falar em relação à colocação de vocês. O primeiro, deixa eu até falar um pouquinho do Instituto Agronômico, né? A Ludmila falou da série histórica, né? No final de 2024, o a série meteorológica aqui de Campinas do Instituto Agronômico completou 135 anos de registros ininterruptos diários de temperatura e chuva. Tá? Então, a gente tem aí uma das séries mais longas da América Latina, do planeta, aqui pertinho da gente, e é um estudo, é um bem assim que a gente tem justamente para fazer todo esse estudo probabilístico, esse estudo de mudança climática. A Ludmila tocou num ponto muito importante dos estudos de mudança climáticas aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, estarem pegando esse atraso na retomada da estação chuvosa. Para o meu avô, época de plantio aqui em São Paulo era outubro. Para ele, outubro era meio chuvoso, final de setembro, outubro. Hoje em dia, quando a gente pega esses longos estudos, outubro já... A irregularidade da chuva, a condição seca de outubro... A gente até comentou que já é um mês, a gente pode considerar quase semiárido, né? Semiárido. É um mês aqui seco pra gente. Exato. E esse tipo de característica de mudança, a gente pega em longas séries temporais. Porque você pega uma série que começou em 1970, você fala, nossa, quase 50 anos, mais de 50 anos. Só que essa mudança ocorreu ali no início de 80. Então, para essa série, outubro sempre foi seco como é hoje. Então, você não pega. Aí você fala, não tem mudança climática. Só que não. Aí você estuda uma série de 135 anos e fala, não tem e é grave. Não é grave, mas... Sim, pode ser grave, mas já é até uma mudança climática... Nos padrões, né? E estabelecida. O clima, de fato, mudou. A gente... Assim, lógico que vai ter anos e anos. Vai ter anos que outubro vai ser extremamente chuvoso. Sim, sim. Né? A gente não pode determinar, né, Gabriel, que todos os outubros agora vão ser secos. Exatamente. Pelo amor de Deus, sim. Isso não é, né? Mas, como você bem disse,
probabilisticamente, Exato. a cada 5 anos, 3 vão ser secos e 2 chuvosos, Exato, é essa a ideia. né? Exato, é essa Então, a ideia. E falando também de temperatura, isso está me chamando muita atenção. É uma coisa que eu estou vendo muito, essa questão de temperatura, porque, né, a gente sabe que a Rural Clima vive dos impactos, né? A gente estuda muito o impacto do clima na produção agrícola. E mesmo chovendo bem, o fato de você estar com temperaturas muito elevadas, isso tem afetado o potencial produtivo das lavouras. Muitas lavouras que eram para ter potenciais produtivos, vamos falar do caso da soja, de 90, 100 sacos, hoje produz 80, 70. Fala, nossa, ainda é uma baita produção por hectare, mas podia ser mais. Sim, né? sim. Mas isso entra muito dentro do índice de seca, né, Gabriel? Quando a gente analisa chuva separado de temperatura, muitas vezes a gente não observa essa tendência, às vezes de redução de chuva, aumento de temperatura. Mas quando a gente trabalha com índices como é o índice de seca, o Gabriel pode falar, né, é especialista na área, a gente começa a observar que realmente, principalmente de 2010, né, para cá, a gente tem observado uma condição maior de seca, né? Sim. Nossa, gente, tanta coisa. Deixa eu só... eu chego no que você falou, Ludmila, porque é muito, muito importante, mas deixa eu também chegar num outro ponto que o Marco levantou, importantíssimo, e eu fico bem contente, embora a gente não queria que fosse assim, mas é uma satisfação ver que a Rural Clima está se preocupando com a temperatura. Tem uma informação da temperatura que eu acho bem relevante. A ciência fala que falou há algum tempo que um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura global era um ponto preocupante, era um ponto que a humanidade não deveria deixar o planeta passar, porque esse aumento de 1,5 na média faz com que os eventos extremos, tenham uma frequência muito aumentada. No final de 2023, a temperatura global estava com um aumento médio de 1,5 graus. Só que a ciência falou assim, mas não vamos colocar isso como uma temperatura média global estabelecida, porque foi um ano de El Niño, um El Niño, então... Era um El Niño forte. Vai acabar, vai entrar talvez um Laninha, uma condição neutra lá, né, em 2023, então, final de 2023, então a temperatura vai cair e não vamos ter chegado, então, a esse 1,5. Pois é, o problema é que a temperatura não caiu. Exatamente. O problema é que a temperatura não caiu. E a gente fala das temperaturas, né, Gabriel? Isso quer dizer que, por exemplo, a gente não vai ter mais geadas? Não, também Olha quanto assunto. Exatamente, né? Exatamente. Chego aí também. Só que assim, vai pessoal, anotando, Marcelo. Me perdoem. Tá tudo aqui. Me perdoem, mas aí eu preciso... Eu não consigo fugir do meu cacoete de professor. São vários assuntos, são várias implicações, mas a base conceitual é aquela que a gente falou das séries meteorológicas, do sistema meteorológico, do sistema atmosférico ser um sistema caótico, das séries meteorológicas serem séries probabilísticas. Então, aumentou a temperatura, então não vai ter frio? Vai. E muitas vezes até muito grave, como aconteceu mais intensos, em 21. Né? Mais intensos. Veja o que aconteceu com o frio de 2021. Exato. Goiás, Mato Grosso, com frio. Outra coisa, a gente estuda, assim, eu conheço o Gabriel, para quem está nos ouvindo e assistindo, eu conheço o Gabriel desde 98. Melhor não colocar a data, né? Desde 98. E a gente estudou muito geada. Sim. Né? Sim. A gente estudou muito, muito geada. E na nossa cabeça era quase que impossível você falar em geada no Mato Grosso. Você falava em geada no Sul, no Paraná, São Paulo, no máximo sul de Minas, ali, né? No Triângulo ali. Mas falar em geada no Mato Grosso, para mim, era meio que surreal, correto ou não? E o que aconteceu em 2021? Geou no algodão no sul do Mato Grosso. Então isso só mostra, corroborando com o que a Ludmila acabou de falar, que não é porque o planeta está se aquecendo 1,5 grau que você não vai ter. Exato. Olha o frio que fez janeiro agora nos Estados Unidos. Exato. Há mais de 100 e poucos anos não nevava na Flórida, e nevou na Flórida. Exato. Então, esses
extremos Exato. vão ser extremamente impactados. Ou vão Vão ser potencializados. potencializados. Exato. E isso, para a agricultura, tem um peso enorme. Enorme. Porque quando se fala em agricultura, né, Marcelo, se fala na fomentação de alimento. Exato. Exato. Né? Então, A gente tá falando desculpa, a gente está falando de segurança alimentar do mundo. Exatamente. Então a gente não está assim falando de um produto soja, milho, não. A gente está falando em segurança alimentar, porque esses potencializar os extremos, isso vai afetar o dia a dia do campo. Não só aqui no Brasil, mas globalmente. Exato. Né? Bom, tem várias coisas aí. Vou tentar não ser muito estatístico nesse respeito. É difícil para mim. Mas, primeiro assim, voltando, né, essa ideia da gente ter um aumento de temperatura, mas ainda assim a gente ter casos extremos de temperaturas mínimas extremas muito baixas. Isso a gente consegue analisando até dados observados. Então, assim, ninguém está fazendo um modelo e fazendo projeções. Não, a gente está simplesmente analisando o que já ocorreu. Quando a gente analisa 135 anos de dados diários de temperatura mínima aqui em Campinas, nós verificamos que há um aumento de fato na média, tá? Na média ficando mais quente. Mas é exatamente isso que vocês dois falaram. Esse aumento na média, ele está sendo acompanhado por algo em estatística que a gente chama de aumento na variância no desvio padrão. Tentando traduzir isso, esse aumento na média está sendo acompanhado por um aumento da variação dos valores, da dispersão dos valores ao redor dessa média. Ou seja, os pontos extremos... Exato. Né? Assim, Exato. só traduzindo, né? Exato. Os pontos extremos. Então você tem uma onda de calor extremamente alta e um frio extremamente baixo. Então, esses dois pontos, a média, só que eles estão ficando cada vez mais longe. Exato. É o que eu brinco, é a boca do jacaré que está abrindo. Exatamente. Então, essa boca abrindo, vou usar essa tua analogia, essa boca abrindo, Marcelo, não, então os extremos estão sendo cada vez mais potencializados. Mais extremos. Mais extremos. Os extremos estão sendo mais extremos. Sim. Legal essa frase sua. E isso, cara, vai traduzir, vai estar chegando no campo. Exato. E isso são várias coisas, eu quero voltar na da Ludmilla também, na ideia da seca e junto também com inundação. Mas só antes, o que a gente tem que colocar aqui, são dois pontos muito importantes. Quando a gente fala de segurança alimentar, ou quando a gente fala de produção brasileira em segurança alimentar, tem um ponto... Eu acho que assim, né, o poder é bom, mas também te dá uma responsabilidade. O Brasil é um dos maiores produtores de comida agrícolas do mundo. Então, se a gente falar de uma crise da agricultura aqui no Brasil, a gente não vai estar só prejudicando o Brasil, só de um país continental. A gente vai estar prejudicando o mundo inteiro. Exatamente. Porque isso afeta qualquer problema na agricultura brasileira, afeta o problema dos preços dos produtos, das commodities, dos produtos agrícolas no mundo inteiro. É só pensar, Marcelo, nisso, o quão grave é só pegar a quantidade de produtos, né, de commodities que o Brasil é líder. Exato. Ou está entre os 3 maiores produtores do mundo. Se você pegar líder, temos 6 ou 7 produtos que nós somos líderes de produção. Vamos citar aí. Soja, café, laranja, né? Carne. Entendeu? Proteína. E você citou aí o reflexo na produtividade da soja, que é o nosso principal produto agrícola, tal, que a gente já vai vendo. Mas quais outros efeitos vocês já estão percebendo? Inclusive migrações de culturas? Acho que que a gente pode... Acho que migrações por enquanto não, Marcelo. Acho que eu sou meio... Desculpa, eu vou ser bem sincero, o Gabriel pode me corrigir, tranquilo. Mas eu sou meio cético em falar que o café vai sair do sul de Minas ou de São Paulo e ter que ir para o sul por conta de temperatura. Eu já ouvi muito essa história, né? A soja... Já ouvi muito essa previsão. Mas essa própria nossa conversa sobre a geada impede isso. Porque o café é uma árvore, se for pro sul da Argentina... Pro sul do Rio Grande do Sul não dá. A cada 3 anos a tua árvore morre de frio.
A gente fala muito em melhoramento genético. Então, Marcelo. assim, isso Porque tem... essa parte de melhoramento genético vem, né, observar essas tendências que a gente tem, por exemplo, temperaturas mais altas, períodos secos mais prolongados, e a gente precisa de variedades que realmente suportem isso, né? Aguente isso no campo. Exatamente isso. Então, assim, eu não consigo acreditar nessa migração de qualquer produto, qualquer, né, lavoura ou cultura que por conta de aquecimento, não A gente consigo. tem abertura de fronteiras, né? Então vai ter, não, pode um pouquinho mais. Só que daí você começa a entrar em áreas marginais, que são áreas de maiores riscos, né? Então, as áreas mais marginais, por exemplo, de chuva, agora em alguma região está chovendo bem, antes não chovia. Em algum momento pode não chover bem Ou novamente. ao contrário, né? Uma área que Entendeu? chovia bem, não está chovendo e vice-versa, mas de uma forma geral eu não consigo ver, volto a repetir, essa migração de culturas. Isso não vai acontecer mesmo que o planeta aqueça, né? A agricultura ela vai se adaptar? Ela está Eu se acho. adaptando? E se você pensar, Marcelo, ela está se adaptando muito rapidamente. Hoje, se você falasse de mudanças climáticas há 30, 40 anos atrás, era uma coisa, onde a tecnologia era... E as mudanças de tecnologia demoravam-se muito tempo. Hoje, com todo esse avanço da tecnologia que a gente tem, as mudanças são mais rápidas, as adaptações são mais rápidas. Então, existem N meios de mitigar essas mudanças, seja geneticamente, através de melhoramento genético, seja através de produtos mais eficientes, ou seja também na conscientização do produtor em fazer. Só para jogar aqui, depois eu volto a bola para você, Gabriel. O Rio Grande do Sul está passando pelo 4º ano seguido de perdas e o 3º por seco. Ano passado foi por chuva e esse ano é o 3º ano quase que consecutivo por seca. E a gente viu, conversando com vários clientes por lá, que tem clientes que mesmo que não estão recebendo volumes tão altos de chuvas ou com algumas secas um pouco mais severas, ainda estão colhendo seus 30 sacos, 35 sacos de soja, enquanto outros que estão com o mesmo volume, até um pouco mais, com 20 sacos. E o que você explica isso? Perfil de solo. Exatamente. Fazer com que você tenha um perfil de solo com que a planta consiga ir lá embaixo captar água, né? Espaçamento. Então, você mudando um pouco a condução, o manejo das tuas lavouras, você consegue minimizar, pelo menos partes, né? Não estou falando o todo, mas pelo menos todo, esses efeitos adversos que as mudanças climáticas estão causando. Exato. Eu acho que essa... Eu só queria aproveitar, Claro. te interrompendo, e lembrar para quem está nos assistindo de se inscrever no nosso canal e quem está apenas nos ouvindo nos tocadores de podcasts, de favoritar o podcast da Rural Clima para sempre ser lembrado quando tiver algo novo. Gabriel. Eu acho, Marco, Lud, que e Marcelo, a sua pergunta foi muito boa e dá uma oportunidade até de eu falar do meu instituto, mas temos que ser justo a gente tem um protecionismo muito grande de países como da Europa protegendo a agricultura dele contra a nossa agricultura. E eles fazem isso porque eles sabem que, vamos usar uma expressão, no mano a mano, eles não competem com a nossa agricultura. Os nossos agricultores, eles são muito bons. Dentro das 4 linhas... Dentro das 4 linhas, eles não competem. Se não é para usar a força econômica da União Europeia para falar, não, eu veto isso, eu barro isso... no mano, eu ia usar outra expressão, mas no mano a mano eles não competem. Eu acho que não existe... eu falo que o produtor brasileiro... eu sou fã, eu também... porque assim, pode ter igual, superior não tem. Eu também acho que não. E muito, aí indo para a justiça, né, eu chego, claro, no meu instituto, no instituto onde eu trabalho, o Marco falou, né, que nós nos conhecemos há muito tempo,
Eu acho que nós três, né, Marco? Eu, você, a Ludmila, eu acho que a gente pode falar que nós somos filhos do Instituto Agronômico. Sim, somos. Né? Somos filhos e sou filhos. Cria deles lá, né? Crias dele. E eu acho que nesse ponto, Marco, né, filhos do Instituto Agronômico, mas iniciativas como a Rural Clima, que trazem tecnologia para o campo, que trazem monitoramento para o campo, todo esse ecossistema é o tijolinho e tijolinho, deixando a nossa agricultura tão boa, sabe? Tão a melhor forte, do planeta, né? tão forte, tão a melhor do planeta. E nesse ponto, não dá para deixar de falar do Instituto Agronômico, né? É o berço da agricultura, né, cara? Foi fundado em 1887. O Instituto Agronômico foi fundado antes da proclamação da República Brasileira, por Dom Pedro II, trazendo tecnologia para o campo. Então, assim, há muito tempo o Brasil percebeu que a vocação, esse país tem uma vocação agrícola gigantesca, e é com tecnologia, é com conhecimento, é com monitoramento, solo, clima, fisiológico, é que a gente combate até mesmo e mitiga desafios gigantescos como esse da mudança climática. Já combatemos tanto, né? E vamos continuar combatendo. Você estava falando antes sobre aquele risco que a gente corria de ter a média de temperatura 1,5 graus acima, né? E se fala muito, eu já ouvi falar muito, sobre o tal do ponto de não retorno. Né? Quer dizer, a gente chegaria a um ponto de crise climática, de mudança, que a gente não conseguiria mais voltar. Explica melhor para a gente o que é esse ponto de não retorno, a gente já atingiu, esse planeta tem salvação, em que momento que nós estamos? Esse planeta tem que ter salvação. Um dos pontos de não retorno era esse, bem não retorno, mas são pontos a partir dos quais, porque é aquilo que a gente está falando na distribuição, né? Você muda a média, mas esses extremos, a resposta dos extremos a essa mudança da média não é proporcional à média, ele é muito maior que a média. E aí começa a bater num campo que a ciência tem. Na verdade, a ciência não tem medo, porque a ciência conhece bem, mas a ciência ela permite a ideia de incerteza. A ciência permite isso, tanto é que a ciência nega ela própria. Einstein negou Newton, né? Newton é ruim? Não, é uma evolução natural da ciência. Então a ciência ela permite a incerteza e na verdade a ciência busca sempre quantificar essa incerteza. O problema é que nesses pontos de não retorno, 1,5, que não seria legal a gente ter chegado, 2 graus, começa a ter tanta incerteza nesses extremos que a ciência até pode falar assim, nossa, a partir daí vai ser ruim, mas eu não sei direito quanto ruim vai ser. Então, E o que fazer para reverter? E sabe qual que é o problema? Quanto tempo vai demorar para reverter? Exatamente, porque esses gases de efeito estufa, como CO2, óxido nitroso, metano, eles têm, depois que eles são emitidos, eles têm um tempo de prevalecência na atmosfera. Eu não me lembro exatamente do CO2, mas é acima de décadas, eu acho que chega de séculos. Então, é por isso que, assim, seria interessante, e nesse ponto, nossa, muito legal isso, Marcelo, porque nesse ponto o Brasil e a agricultura brasileira têm um papel fundamental como economia verde, com substituindo o combustível fóssil pelo etanol, né? E, de fato, a produção de alimento, né? A gente estava conversando aqui antes do início do podcast, toda atividade humana ela vai ter seu impacto. O ser humano, qualquer espécie como ser humano, que diferentemente de qualquer outra espécie, habita o planeta inteirinho, do deserto do Saara ao Polo Norte, né? 7 bilhões quase 7 bilhões quase indo para 8 bilhões. De seres humanos. Óbvio que isso vai ter um impacto, vai modificar, né? Mas a gente pode escolher se a gente gerencia esse impacto da melhor forma, mas o que está causando esse impacto é uma produção de alimento para toda a humanidade, ou
se o que está causando esse impacto é a gente ter carro que vai de 0 a 100 em 1 segundo, que você compra e não pode usar, né? Então, a humanidade, para tentar lidar e para tentar não atingir esses pontos de não retorno, a humanidade em algum momento vai ter que fazer esse tipo de escolha, né? E continuar investindo em tecnologia, né? Isso, sem dúvida. E nesse ponto, a agricultura brasileira ela já trava uma discussão há bastante tempo, né? Você falou aí sobre a mudança da matriz energética, a gente tem pesquisas aí para transformar etanol em combustível para navio, combustível para aviação. Você acha que é também uma oportunidade do Brasil e o agro brasileiro serem protagonistas no mundo contra essa mudança? Sem Não, dúvida. assim, e só colocando mais um pitaquinho aqui que eu não consigo falar, nós como fornecedor de carbono, né? Nós somos uma grande matriz fornecedora de carbono, né? Que é o mercado de carbono. Sim. Então, O sequestro de carbono. De capturadores de carbono, né? De captadores. sequestradores. Então, a gente realmente... Exato. O Brasil tá na linha de frente, né? Exato. Tirando também a técnicas desenvolvidas em instituições de pesquisa como o IAC, Embrapa, a técnica de agricultura, né? Lavoura-pecuária. Lavoura-pecuária. Então, a gente tem, sim, muita tecnologia que pode colocar o Brasil, a agricultura brasileira, o Brasil, que pode e deve, né, colocar a agricultura brasileira e o Brasil como um protagonista aí, né, para a solução de um problema nem criado pela gente, né? A Revolução Industrial ocorreu na Europa, né? Os maiores poluidores, emissores de gases de efeito de estufa são, né, China, Estados Unidos. Então, o Brasil não é o grande responsável por isso, mas pode ser o grande protagonista, né? da De solução, Salvador, né? Grande Salvador, era essa palavra que eu estava querendo lembrar, exato. Posso só, professor, Pode. eu acho que eu deixei uma pergunta sem responder. A Ludmila colocou muito bem a parte da seca, né? De fato, nos últimos anos, de 2010 para cá, o aumento da frequência da seca tem sido bastante significativo, bastante severo. 2014, 2024, a gente chegou, 2024 não por causa do Rio Grande do Sul, 2014, não me lembro exatamente, mas ali entre 2013 e 2015, a gente chegou a ter todo o Brasil submetido à seca. E quando a gente fala isso, né, um país inteiro submetido à seca, tendo essa anomalia climática que é a seca. E a gente tem que lembrar que o Brasil é o 5º maior país do mundo. O Brasil é quase do tamanho da Europa. O Brasil é maior que a Oceania, que é um continente. Então, de 2010 para cá, além da gente ter tido um aumento na frequência das secas, a gente chegou a ter o continente Brasil, ou dimensões, e a gente tinha também o Chile em seca, mas a gente chegou a ter um continente inteiro submetido à seca. Um continente fundamentalmente tropical. Então, assim, isso é uma mudança e é um evento, é uma condição extrema, muito extrema. Né? Então, de fato, Ludmila, essa intensificação da seca é uma das assinaturas mais reconhecíveis das mudanças climáticas. Junto, né, e aí a gente volta àquela história dos extremos. Né? De forma bem simples, essa seca pode ocorrer porque uma atmosfera mais quente, ela está mais dilatada, ela tem um maior volume, ela, portanto, retém água por mais tempo. Ela consegue ficar segurando a água ali nela, acumulando água por mais tempo, e aí você tem número de dias secos consecutivos maiores. Só que a hora que atinge o ponto de precipitação, a caixa d'água que antes era assim e precipitava isso, agora a caixa d'água está desse tamanho. Então cai, e aí você tem que falar para as pessoas que o aquecimento, né, que a mudança climática vai trazer seca. Aí você fala, mas teve inundação. Então, mas vai também aumentar a inundação. Mas é a característica, né, desse sistema caótico que é o sistema atmosférico. Isso tem influenciado muito nesse clima, nessa condição meteorológica, né, que é esse mais a curto prazo também, né, Gabriel? Muitas vezes a gente olha modelos mostrando, olha, a gente tem uma previsão de chuva e aquela chuva não acontece, e essa questão da atmosfera está muito aquecida e segurando, retendo essa água também atrapalha essa previsão, né?
Isso daí, vocês dois são os grandes especialistas nisso, eu até fico meio assim de falar, mas sim, e aí você tem uma maior irregularidade na chuva, e eu acho que isso aumenta muito o desafio para vocês de, né, com previsão, interpretar a previsão, explicar a previsão para o setor agrícola. A gente fala muito também sobre essa tendência que a gente tem a estação decadal do Pacífico, que a gente fala em fases negativas, fases positivas, onde fases negativas nós temos mais anos de laninha, isso, fases fase fria, positivas, exato, fase que é a fase quente, mais anos de El Niño. E pela Organização Mundial de Meteorologia, a gente vai entrar nos próximos anos numa fase mais quente. Uma fase mais quente. Né? Então, ou seja, a probabilidade de anos de El Niño é maior Sim. do que de laninha. Não que não possa acontecer, claro, uma laninha, um ano é diferente do outro. Mas com essa tendência, a gente tem o quê? Nós já estamos com uma atmosfera mais aquecida. Sim. E acaba sendo potencializada pela presença de um fenômeno El Niño, né, por exemplo. E aí, a gente tem essas condições de extremos de seca mais prolongada, temperaturas mais elevadas, que podem ser mais potencializadas nesses próximos anos. Exato, essa né? é uma preocupação, porque aí é meio 2023, a gente já tem, então, a gente está sobre, né, um planeta mais quente, então a gente já está num patamar. Aí tem o El Niño que eleva esse patamar, ele eleva o patamar partindo num patamar mais alto. Então, sim... O 24, igual foi 24, foi um dos anos mais quentes da história, né? Exato. E, Gabriel, eu sei que seus trabalhos falam muito da série histórica de Campinas. Muita gente questiona sobre essa questão de urbanização. Mas a gente também tem visto isso em áreas que a urbanização não foi tão crescente, né? Exato, assim, né? Exato. Nossa, tem um trabalho nosso no Instituto Agronômico mesmo, já tem algum tempo esse trabalho, mas nós analisamos Campinas e outras cidades do estado de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Monte Alegre do Sul, Cordeirópolis, Mococa, Pindorama, eu acho que estou esquecendo de mais alguma, mas enfim, dá para exemplificar com essas. E a nossa preocupação, então, não foi só detectar se estava tendo elevação na temperatura ou não. A nossa preocupação foi detectar a data de início dessa elevação. Estou falando de forma simples, mas quando que essa elevação passou a ser estatisticamente significativa? Vamos colocar a data de início dessa elevação. Por quê? Porque se a urbanização, que de fato as ilhas de calores urbanos, metropolitanos aumentam a temperatura, mas se a urbanização só ela explicasse esse aumento de temperatura, esse início de temperatura ia ser uma data em Campinas e outra data em Monte Alegre do Sul, que tem uma urbanização, teve uma urbanização completamente diferente de Campinas. Uma data em Ribeirão Preto, outra data em Cordeirópolis. Mas o que esse trabalho mostrou é que o início de elevação na temperatura era o mesmo para determinados períodos lá, em todas essas localidades. Início da década de 80 em Campinas, início da década de 80 em Monte Alegre do Sul, em Cordeirópolis, em Mococa. Então, assim, embora a ilha de calor urbano, né, a urbanização, de fato, ela não possa ser descartada na leitura, nos dados de um posto meteorológico como o de Campinas, mas ela por si só não consegue explicar essa elevação que a gente observa, justamente porque a gente observa essa elevação de forma concomitante, em regiões, em cidades com, né, históricos e urbanizações muito distintos. Né? Então, é exatamente isso, Ludmila. A gente tem sempre ouvido falar recentemente dos recordes, né? O Brasil recentemente bateu um recorde de temperatura. E eu fico pensando, como é que fica para vocês, agrometeorologistas, para você também que é pesquisador, Gabriel, conseguir dar previsões precisas, eficientes? Imagino que o desafio esteja a cada dia maior. Olha, Marcelo, vou puxar um pouco, né? É o seguinte, todo dia para nós é um desafio, porque com essas mudanças muito rápidas no padrão climático, os modelos muitas vezes não conseguem ser tão rápidos ou eficientes em pegar. O que nós estamos fazendo agora dentro da Rural Clima é aproveitando toda essa tecnologia de inteligência artificial, os IAs, e colocando para ajudar nessas análises que a gente faz. Então, hoje a Rural Clima já tem modelos
baseados 100% em inteligência artificial, né? Acabamos de lançar um, juntamente com o Gabriel nos ajudou e toda a nossa equipe, né, Ludmila? E isso tá dando um algo a mais para a gente analisar, porque muitas vezes só a gente abrindo os mapas, abrindo os modelos, abrindo a atmosfera ali na nossa frente, muitas vezes a gente não consegue pegar algumas nuances. A gente pode dizer que os modelos eles estão ficando desatualizados muito mais rápido? Pode? Eles estão... Porque você Sim. tem como base uma condição que já mudou, né? E tá mudando a cada dia. E acho que algo importante que a gente faz também, Marcelo, é não só olhar o hoje, né? Ah, hoje o modelo está assim, amanhã está assim, né? Mas desde o início da safra a gente vem acompanhando, né, Marco, o que pode acontecer, áreas que podem ter problemas. A gente falou desde o início dessa última safra que algumas áreas mais marginais, áreas do Rio Grande do Sul, áreas do Mato Piba, poderiam ter problemas, né? Então é olhar esse a longo prazo, né, analisando dia a dia, mas sempre não esquecendo o que a gente viu lá atrás, o que a gente está vendo agora, sabe? Criar uma rotina, realmente um roteiro, né, do que pode acontecer. E não só olhar aquilo ali e falar hoje está assim, hoje está assado, né, Marco? E já alertar os produtores em áreas que realmente podem ter problemas, né? Mas realmente eu acho que os modelos estão um pouco... que assim, a evolução deles estão mais lenta do que a evolução das mudanças climáticas. Não consegue acompanhar Exatamente. as mudanças. Então, e graças a Deus agora, com o avanço aí das inteligências artificiais, dos logaritmos, dos modelos, isso tem nos ajudado bastante até para fazer as tomadas de decisões junto aos nossos clientes, né? E aí vem a importância, eu acho que aquilo que é bom e é justo deve ser falado. E aí vem uma importância do trabalho da Rural Clima, né? Vocês, além de tudo, vocês têm o dia a dia do campo, né? Então, vocês sabem interpretar essas previsões e aplicar elas para os produtores, mas conhecendo a agricultura. Né, a gente, você até lembrou, Marco, a gente estudou muito geada, né? E aqui, geada em algodão. Isso é papo de agrometeorologista, porque para o meteorologista, a geada é simplesmente deposição de gelo em superfície. Para o agrometeorologista, a geada é morte de planta ou dano à planta por causa de frio, sendo que os maiores danos ocorrem justamente quando não tem gelo. Então é essa a importância da gente ter, vou usar a expressão de quem trabalha em empresa, o agro na meteorologia. Exatamente. Então esse vai os parabéns meu aqui, embora eu seja parceiro da Rural Clima, mas vai os parabéns meu aqui ao trabalho da Rural Clima, da Ludmila, do Marco, porque isso pode parecer, mas um produtor abre ali e vê, vai ter geada, o produtor pode, nossa, só que não, ia ter a deposição de gelo lá em Campos do Jordão, que é legal para turista, né? Então assim, e também, né, Marcelo, você é repórter, você sabe disso melhor que eu, não adianta ter só o conhecimento, a comunicação do conhecimento é o elo final da corrente, que se ela não existir, tudo isso daqui é muito bonito, mas não... E por falar nessa comunicação, nessa transferência de conhecimento, de conclusões, como é que vocês conseguem ajudar o produtor rural diante de todos esses desafios que a gente está vendo aqui? Acho que é a comunicação, o dia a dia junto com cada um deles, né? Mostrar realmente que mostrar o padrão... a verdade, dói, muitas vezes dói falar, né, para um produtor que assim, olha, não vai ter chuva na sua área, não vai ter chuva. Eu tive no Rio Grande do Sul agora, né? E eu não levei uma notícia tão animadora, né? Eu gostaria de chegar lá e falar, olha, vai chover, a coisa vai mudar, vai ser lindo, maravilhoso, os próximos anos vão ser fatos. E não foi bem isso que eu mostrei. Então, muitas vezes, como a Ludmila falou, a gente mostra a verdade. Doa a quem doer. Mas eu acho que o grande ponto, Marcelo, independente da Rural Clima, é você estar do lado
do produtor, está do lado do agronegócio. Não só do produtor, mas de toda a cadeia do agronegócio. A gente fala muito do produtor, mas nós temos que ver que a cadeia do agronegócio é gigantesca. Começa pelo produtor e termina, né, nas grandes empresas do setor. Né? Então, tudo está envolvido. Não é só o produtor ali que produz, que está no dia a dia do campo. Né? Mas toda a cadeia do agronegócio é impactada. Todo mundo que trabalha com agronegócio está sendo impactado por esse novo padrão climático que está aí surgindo. Né? Entendeu? Então, assim, acho que a comunicação é o ponto, o dia a dia, como se transmite a notícia, como que você transmite a informação, porque eu brinco, porque a previsão no tempo, ela é a mesma para qualquer setor. Eu não consigo fazer uma previsão para uma cidade. Se você é produtor, vai ter uma previsão. Se você é dona de casa, vai ter outra previsão. Se você, né, é qualquer outra área, a previsão é a mesma. Vai chover tanto e a temperatura é tanto, basicamente, certo? O que muda é como que você transmite essa informação, como você leva essa informação ao setor. E qual que é a importância para o agricultor de ter assessoria climática? De que forma a gente pode dizer que esse é um produtor que está um passo à frente nesse desafio de enfrentar as mudanças climáticas? Essa tomada de decisão, né, deles. A gente está num ponto agora, por exemplo, segunda safra, é um exemplo disso. Né? Tem áreas que não têm possibilidade de chuvas, né, dentro de um período aí mais para frente, né, vou falar ali final de abril, maio, que seja, mas tem produtor que ainda quer plantar. E a gente fala para ele. A gente fala assim, não, deu. Chegou num ponto, é lógico, o risco é dele, a decisão é dele, mas a gente auxilia assim, olha, não tem chuva, não tem condições, a gente coloca os pontos, olha, se você plantar, tem esse risco, esse risco, esse risco. Aí ele assume o risco. Exatamente, né? Mesmo colheitas, né, Marco? Vamos supor, você chega numa época de muita chuva. Nós estamos num momento agora de colheita que o nosso telefone não para, né, Marco? Então, a gente trabalha assim, olha, na próxima semana você tem uma condição de muita chuva na sua área, antecipa, colhe o que dá, sabe? Sempre trabalhando nesse auxílio de tomada de decisão. Com esse negócio, foi engraçado, volto a falar, estava no Rio Grande do Sul, e o ano passado, um produtor ouviu minha palestra em janeiro de 24, lá que eu fui fazer um evento no Rio Grande do Sul, e falei, olha, o grande problema de vocês esse ano vai ser o março, abril e maio, muito chuvoso, então quem puder, antecipe a colheita, porque as chances de vocês perderem a produção de soja por excesso de chuvas é muito grande. Ele ouviu e não deu muita bola. O que aconteceu? Perdeu. E ele é um produtor de semente. Vive da produção de semente, de soja. Então, ou seja, o prejuízo dele foi gigantesco, porque ele não conseguiu fornecer semente e muito menos, porque existe, quando você produz semente, se aquele campo foi refugado, você vende como grão. Então ele não conseguiu nem vender como semente e nem como grão. E essa vez ele veio e falou assim, não, agora eu quero te ouvir, porque lá atrás... Aprendeu a duras penas, né? Eu ouvi você falando, mas não tomei a decisão. Agora eu estou precisando, por conta de culturas de inverno e tal, e a gente conversou muito ali, né? Então, eu acho que é isso que é, né? E a Rural Clima está se especializando sempre, né? Desde quando eu fundei, há mais de 8 anos, a Rural Clima, a ideia da Rural Clima não era só vender previsão, né? Era vender informação ou consultoria em previsão do tempo, em agrometeorologia. Então, por isso que o time está cada dia crescendo e, né, trouxemos o Gabriel, que não vou nem falar o currículo dele, né? Para falar o currículo dele, precisa fazer um podcast, né, Marcelo? Aqui. Eu até anotei aqui para não me perder, né? Pra não então, assim, porque a gente está trazendo profissionais para dentro de casa, para a família Rural Clima, para isso, para cada vez mais trazer informações de qualidade. Lógico, como o Gabriel falou lá no comecinho desse bate-papo nosso, nós trabalhamos com o caos, né, que é a atmosfera.
parametrizar o caos é um negócio gigantesco, né? Até eu brinco com os nossos amigos economistas, que eu falo, graças a Deus que tem vocês que falam de dólar, né? Para ajudar a gente, né? A errar a meta também, né? Compartilhar esses erros, mas a gente tenta de todas as maneiras entender realmente, e não é só olhar modelo, né? A gente olha muito além de gráficos, mapas que saem no nosso dia a dia, né? Exato. Muito Olha, bem, acho que a gente está caminhando, mas eu quero fazer uma última pergunta para o Gabriel, e essa vai ser a grande polêmica. Você deixou a cereja do Eu vou bolo pôr lá no final. final, né? Quem está nos ouvindo e nos assistindo, a Fiquei até pergunta com medo agora. Tá? a pergunta é: a gente sabe que as mudanças climáticas estão aí e provavelmente não tem volta. Esse está virando um novo normal. Isso, Acho que essa é a grande palavra, né? A grande mensagem que a gente está deixando, esse é o novo normal. Exatamente. Secas mais severas, temperaturas mais elevadas. Quando for chuvoso, vai ser extremamente chuvoso. Quando for seco, vai ser extremamente seco. E todos os extremos potencializados. Você falou dos Estados Unidos, da Europa, na China. Mas o ser humano, o quanto tem... Eu sei que essa pergunta... O quanto tem, de fato, ação do ser humano? Eu não estou falando do produtor, tá? Sim, do ser humano comum. Posso? Pode. Eu acho que um ponto também, antes a gente falava muito em aquecimento global, Marco. Isso. Mais antigamente. Isso. E agora, né, é mudança climática. Exato. Tem uma diferença aí. Tem. Total. Tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa Exatamente. isso que eu sempre deixo muito bem claro em todas as nossas palestras, que são duas coisas que não são distintas. Né? Essa terminologia mudou porque, assim, claro, as mudanças climáticas, elas são causadas pelo aquecimento global, né? Que, por sua vez, aí, juntando as duas perguntas, né? Então, as mudanças climáticas são causadas pelo aquecimento global, que, por sua vez, Marco, é muito difícil a gente falar que esse aquecimento global ele é causado pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Para quem estuda um pouco a chamada curva de Killing, que mostra o aumento da concentração só do CO2 na atmosfera, e esse aumento ele é brutal, tá? E não dá para dizer que o ser humano não tem participação nisso, com queima de combustível fóssil, com emissão de outros gases de efeito estufa. Então, assim, respondendo a sua pergunta, assim, o ser humano como um todo, como espécie, ele é o grande responsável pelas mudanças climáticas. Tem muito, né, oscilações oceânicas, oscilações do Sol. Ah, não, mas é causa natural. Ninguém especifica qual que é essa causa natural, né? Então, assim, de fato, como climatologista e em tudo que eu estudei, né, o próprio IPCC, ele coloca isso até de forma inequívoca, que é o ser humano que é o causador disso, como a gente falou. Mas eu reforço, não é o agro, não coloco o agro nisso. Eu concordo plenamente com você. A gente põe o ser humano. Isso. Certo? Mas não o agro. De jeito nenhum. Pelo contrário, o agro é o único que pode salvar o planeta. Eu até esses dias, conversando com uma pessoa de irrigação, eu tomei uma bronca, porque eu usei assim, irrigação usa água. Eu falei assim, você faltou nessa aula da climatologia? Por quê? A água entra na raiz, é utilizada nos processos metabólicos da planta e é transpirada pela folha. A hora que transpirada pela folha, ela vai para onde, sabe? Para a atmosfera. Então a irrigação usa a água, é isso que você está querendo dizer? Eu falei, é exatamente isso que eu quis dizer. Ela não gasta. Ela não gasta, ela usa e ela devolve para a atmosfera limpa. Exatamente. Ela não devolve para a atmosfera poluída. Então, calma lá. E a gente volta na tal história. Você está irrigando para produzir alimento. Então, calma lá. Né? O agro não é o vilão. Pelo contrário, ele é o salvador. O agro é o salvador. Só para professor, desculpa, cacoete de professor.
essa mudança nessa nomenclatura de aquecimento global para mudança climática foi justamente quem trabalha com comunicação da ciência que introduziu isso para a gente. Porque isso, as pessoas falam assim, mas espera aí, na minha região não está mais quente. Na minha região aumentou a inundação e acabou a sensação térmica até de mais frio, então não tem aquecimento global. Para evitar isso, não, o que tem é mudança climática. Então a gente fala de mudança climática, a gente sabe que o gatilho disso, né, o trigger disso é o aquecimento global causado pelo aumento de gás de efeito estufa na atmosfera. Mas a palavra correta mesmo que descreve o fenômeno é mudança climática, porque aí você engloba tudo que está acontecendo no planeta. Causado pela humanidade que tem agora a responsabilidade de reverter esse cenário e de aprender a lidar com menos consequências trágicas do que a gente está vivendo. Exatamente, não é Marcelo. É aquela tal história, né? Parece um chavão, mas é verdadeiro. O que a gente vai deixar aí para os netos e para os bisnetos, né? É responsabilidade nossa. Né? Muito bem. Gabriel Blain. Gabriel é climatologista do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, é membro da Organização Mundial Meteorológica, professor do Instituto Agronômico, parceiro científico da Rural Clima. Eu queria te agradecer muito por essa aula, por essa conversa tão relevante, tão importante, tão produtiva aqui no podcast da Rural Clima. Nossa, Marcelo, eu que agradeço. Para mim, como eu disse, né, é uma honra estar aqui e é uma honra ter participado, né, desse podcast que foi realmente muito interessante, muito bom. Eu agradeço, Marco, Ludmila, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade mesmo de estar aqui conversando com vocês. A honra é nossa, né? A honra é toda nossa, né, Marco? Porque, assim, tá com o Gabriel no nosso dia a dia é uma aula, cara. É engraçado como se aprende, cada vez que a gente conversa, se aprende um pouquinho a mais, né? Exatamente. Sabe aquele 1% a mais todo dia? Uhum. É uma honra ter um ser tão iluminado, tão inteligente quanto o Gabriel. Uma mente brilhante. Uma mente brilhante. Eu tinha um professor que brincava assim, não, eu entrei na escola com 3 anos e até hoje não saí. Eu sou meio igual, então acho que não é bem assim. Mas vamos lá. Mas obrigado, Gabriel, por estar aqui e aceitar o convite, é uma honra. E Marcelo, quero agradecer mais uma vez por mediar esse bate-papo. É muito bom ter você na mediar mesa. uma conversa com gente desse quilate é muito fácil, né? É só provocar que a coisa acontece e a conversa se desenvolve em altíssimo nível. Obrigado também, Ludmila. Eu que agradeço, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem. Olha, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, seguir a Rural Clima também nas redes sociais e de favoritar esse podcast no seu tocador preferido. Muito obrigado e até a próxima.